Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre day trade, enganação, dá para enriquecer, quais as diferenças para outras modalidades de investimento. Então vamos esclarecer tudo nesse episódio. Então peço para você já começar seguindo o nosso Instagram, instabtcompany. E agora vou apresentar aqui meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do GFP, nosso programa de mercado financeiro que está bombando a turma intensiva de férias, hein, Rafa? E aí, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. É isso aí, a gente está com a primeira turma de férias e todo mundo amando um conteúdo bastante profundo, extenso, num prazo curto de tempo. Então, vamos lá, chegou para ficar essa turma e falar um pouquinho hoje sobre o day trade, né? Essa quase questão mística do mundo dos investimentos. Como é que a gente faz para tentar ganhar dinheiro comprando e vendendo ativos durante o dia? Vamos explorar e falar um pouquinho do que a gente tem visto, do que a gente enxerga e viu ao longo desses anos das atividades de day trade. Muito bom, Rafa. E com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do GBP, nosso programa de business, que também começou ontem, né? A gente está gravando hoje, é dia 19 de janeiro, né? Começou ontem a turma intensiva também, e Marquinhos estará lá presente. Fala aí, Marquinhos. É isso aí, grande Habib. Olá a todos. É sempre uma honra, um prazer estar no nosso BTC Money, ainda mais nesse 53º episódio, na qual falaremos sobre day trade. Eu treinei, hein, para falar 53 dessa maneira. Vamos que vamos, Habib. Pois é, vamos lá, pessoal. É o seguinte, né? Então, para você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast ou acompanhando pelo YouTube, você já deve ter se deparado com esse assunto por aí, né? Seja através de algum anúncio patrocinado do Instagram te ensinando a enriquecer através da bolsa de valores com day trade, ou talvez vendo de uma forma um pouco mais cautelosa, vamos dizer assim, né? Antes da gente falar de day trade, vamos entender um pouco o que, que é a diferença entre outros modelos, vamos dizer assim, não sei se o certo é modelos, né? Mas outras formas de investir, né? Então a gente pode fazer uma diferença entre três modalidades: day trade, swing trade e buy and hold, tá? Então, Rafa, se você puder dar uma ajuda aí, o que, que é cada uma, mais ou menos, de forma bem simplificada? Vamos lá, começando pelo day trade, como o próprio nome diz, né, é um trade que você faz no dia, ou seja, você compra e vende um ativo de tal maneira que você termina o dia zerado, ou você vende e compra o ativo de tal maneira que você também termine o dia zerado. Se você está apostando na alta do ativo, você compra para vender a um preço mais alto e embolsar um lucro. Se você está apostando na baixa do ativo, você vende e depois compra mais barato, também apostando numa queda, né, do preço do ativo. É bom colocar que a gente sim consegue operar vendido ou via contratos futuros, ou eventualmente fazendo operações de aluguel de ações na bolsa. Depois a gente pode falar mais especificamente sobre essa operação numa oportunidade futura, mas normalmente então são trades realizados em curtos espaços de tempo. O swing trade é uma extensão do day trade. São também movimentos curtos, mas que não são realizados dentro de um mesmo dia. Ou seja, você compra hoje e vende daqui a uma semana, ou vende daqui a 2 semanas, ou eventualmente daqui a 3 dias, ou você vende hoje e compra numa data futura, né? Mas sem que seja um espaço de tempo muito longo. E o buy and hold é para capturar tendências, né? Eu acredito que a bolsa vai se valorizar. Então você compra hoje, esquece, deixa lá. Aí o critério para que você venda seria algum critério de valuation, um critério fundamentalista, em que a partir do momento que o preço daquele ativo chegue num patamar que você julgue que já está caro, aí você venderia, né? Ou vice-versa, você também pode operar uma tendência de baixa. Normalmente isso é feito aqui mais com contratos futuros por mais longo prazo. Okay? Então, basicamente, esses são os três tipos ou categorias, né, de operações que podem ser realizadas no mercado.
Show de bola, Rafa. Aí eu passo a bola para o Marquinho, porque assim, vamos lá, você comentou sobre essas operações de venda e compra e chegou a falar sobre derivativos, o mercado futuro. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? E muita gente que pratica day trade, né? Eles não fazem compra e venda de ação. São outros tipos de ativos financeiros e de produtos que eles acabam trabalhando nessas operações. E aí, Marco, queria que você ajudasse a gente a entender, né, que tipos de produtos financeiros, que tipos de ativos que geralmente são usados no day trade para poder trazer mais resultado ou aparentemente mais resultado. Excelente, Habib. É importante mencionar que o day trade é a metodologia, né? É dormir sem posição, né? Então é comprar e vender, ou vender e comprar no mesmo dia, de forma que você vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir, você está sem posição nenhuma na sua carteira. E essa operação, ela pode ser feita em uma série de ativos diferentes, né? Então você pode fazer isso com ações, né? Então, eu acho que hoje, sei lá, os dados de coronavírus vão explodir, né? Então você vai especular em algum fato, e por isso eu acho que, por exemplo, as empresas operadoras de turismo vão ter uma queda no preço das suas ações. Então você começa lá o dia, abre a bolsa de valores, você pode vender uma ação, né? E durante o mesmo dia, se ela cair, você pode recomprar essa mesma ação, você fica só com a diferença. Então, esse seria, por exemplo, um exemplo de um day trade em ações. Eu posso fazer isso teoricamente com qualquer ativo, né? Então eu posso fazer isso com contratos futuros, né? Que é aí talvez o mais promissor, né? Ou seja, o pessoal quando fala nome day trade, a gente está falando de contratos derivativos, contratos futuros. Inclusive você compartilhou com a gente aquela pesquisa, compartilha aqui com a galera, que é muito boa, é assim, um choque de realidade em relação a quem está pensando em largar o emprego para viver de day trade, né? Mas você pode fazer isso, Habib, esse estilo de negociação com teoricamente qualquer produto. Então existem muitos day traders de criptomoeda. No passado, na época que eu trabalhava no Itaú, meu Deus do céu, eu não gosto nem de fazer conta, né? Fazendo quase 10 anos, o pessoal usava muito Forex, né? Que é que você trada moedas, né? Então você tradava lá dólar canadense em relação a dólar australiano, né? Então, porque o Canadá está mais perto dos Estados Unidos, e aí você tinha todas aquelas teorias especulativas, né, Habib? Mas compartilha com a gente esse dado aí que você pegou sobre ativos futuros, né? Que são normalmente ativos que o agente investidor precisa colocar pouco dinheiro de garantia, porque existe uma alavancagem muito grande, né, Habib? E por isso o risco também. Mas conta pra gente, a galera consegue ganhar dinheiro com esse negócio de day trade? Pois é, eu vou compartilhar essa pesquisa com vocês, o pessoal que está ouvindo também, porque eu acho que é importante a gente ter alguns dados, né? E efetivamente a gente trabalhar em cima dessas pesquisas que trazem a realidade, não só uma propaganda. Né? Isso é muito importante. Então, o que o Marquinho falou, né? Muita gente acaba trabalhando com day trade utilizando contratos derivativos, né? Em mercado futuro, porque aí você consegue fazer uma alavancagem, ou seja, você consegue trabalhar com dinheiro que você não tem em mãos. Né, através desses contratos. A gente já falou sobre isso no episódio no ano passado, a gente vai abordar melhor sobre contratos futuros, derivativos, mais para frente também. Mas olha só, eu peguei essa pesquisa que é da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Eles pegaram uma base de dados gigantesca, a CVM disponibilizou para eles os dados de todos os investidores que operaram algum mini contrato de índice ou de dólar entre 2012 e 2017. Então, pegaram dado de todo mundo. Aí eles foram analisando esses dados, separando e fazendo as análises, né? Então, eles calcularam aqui, né? Eles pegaram as pessoas que fizeram operações diárias, né? E eles viram o seguinte: primeiro, que 92% de todas essas pessoas não duraram um ano. Eles pararam em menos de um ano de fazer essas operações. Os que restaram, ou seja, de todos aqueles que fizeram operações diárias por pelo menos 300 pregões, que passa de um ano, né? 97% ficou no negativo, perdeu dinheiro, 97%. Ou seja, sobraram 3%. Desses 3%, 2,6% ganharam menos de R$ 300 por dia,
o que dá mais ou menos R$ 6.000 por mês, contando 20 dias úteis, né? Então, 0,4% chegaram a ganhar mais de R$ 300 por dia. Então, esses dados aqui, né, essa pesquisa é do final de 2019, né? Talvez eventualmente eles façam alguma pesquisa mais para frente, mas aparentemente, Rafa, mostra que a chance de você ser bem sucedido no day trade parece bem baixa, né? É bastante baixa e isso está muito ligado a fatores emocionais, né, que acabam ditando ou influenciando o comportamento humano. Eu gosto de brincar ou de dizer que nós somos todos muito diferentes, né, exceto no que diz respeito aos nossos comportamentos emocionais, né, porque quando a gente está falando de emoção, todo mundo é muito parecido, e, portanto, os erros que um comete são os mesmos erros que os outros vão cometer. E é por isso que nós temos que tomar alguns cuidados. Um dos fatores emocionais ou dos bias que leva os investidores a perderem dinheiro nas atividades de day trade é a famosa aversão à perda, né? O que é essa tal de aversão à perda? A aversão à perda é um bias emocional que faz com que as pessoas se sintam muito incomodadas quando elas se deparam com uma perda financeira. E esse sentimento negativo é um sentimento muito mais forte do que a felicidade que essa mesma pessoa tem quando ela está ganhando dinheiro. Então, o que acontece na prática, né? O trader vai lá, ganha no primeiro dia. Aí ele estopa a posição, bota um lucrinho no bolso. Aí ganha no segundo dia, ganha no terceiro dia. Chega no quarto dia, o mercado entra contra, e aí ele, por ser avesso à perda, segura a posição, porque ele fica na expectativa de que aquele movimento vá se reverter durante o dia. Só que isso não acontece. Muitas vezes o tombo é tão grande que os 3 ganhos que ele teve nos dias anteriores são menores do que a perda que ele teve naquele dia. E esse processo se repete indefinidamente. Quando o cara vê, é isso, são aqueles day traders que já estão operando há 100, 200, 300 pregões e esse padrão de comportamento se repete consistentemente. É claro que se a gente está falando de traders que são, vamos dizer assim, profissionais, eles cientes disso, criam regras e disciplina de investimento que farão com que ele não cometa esse erro, como, por exemplo, colocar um stop loss, né? Então, o cara coloca um stop loss e é engraçado que muitos dos day traders, nos dias em que eles operam ou que eles perdem dinheiro, eles simplesmente param de operar a partir do momento que ele realiza aquela perda, né? Então, vamos imaginar, o mercado abriu às 10 horas ou às 9 horas, mercado de futuros, o cara está operando 9h30, tomou uma trolha, perdeu dinheiro, ele não opera mais aquele dia, porque ele sabe que se ele entrar, ele vai ficar tentando recuperar aquela perda e muito provavelmente essa perda vai ficar maior do que antes. Então, esse é uma das razões. Uma outra razão, ela parece muito com o comportamento que o cara tem quando ele está num jogo de azar, vamos dizer assim, né? Jogando um pôquer ou jogando um cassino, sei lá, qualquer coisa do gênero, que é aquela ideia de dobrar a aposta para tentar recuperar o prejuízo, né? Então o cara foi lá, teve uma pequena perda, ele é avesso à perda, o que ele vai fazer? Aquilo o incomoda e ele vai, de alguma maneira, tentar reverter aquele prejuízo. Em determinadas situações, para que esse prejuízo seja revertido, ele vai dobrar a posição que ele tinha alocada no mercado. E aí ele vai tomar uma perda ao quadrado, né? Ele vai tomar uma trolha 2 vezes maior portanto, isso vai fazer com que o prejuízo dele se acumule e a reversão desse prejuízo se torne ainda um pouco mais complexa. Bom, o fato é que o day trade não é para principiantes, né? É muito importante tomar bastante cuidado, isso consome a pessoa também emocionalmente, porque, é claro, você está trabalhando, você eventualmente está fazendo alguma outra atividade e está com a cabeça ali naquelas operações, né? De alguma maneira não consegue se desvencilhar ou esquecer, você tem uma posição aberta ali que de alguma maneira você pode estar ganhando ou perdendo. Portanto, tem que ser bastante cuidadoso e a gente tem que lembrar que não existe dinheiro fácil, né? Para ganhar dinheiro tem que suar. Então, o mínimo que alguém queira operar day trade é estudar bastante e estabelecer algumas estratégias que sejam robustas para, dessa maneira, talvez tentar ficar entre esses 5% e 10% aí que ganham
um pouco de dinheiro na média, né? Eu digo um pouco porque mesmo os que ganham, não são todos que vão estourar, mas se ganhar um pouquinho já está bom, só de não ficar no prejuízo, acho que a gente já pode considerar que isso é um sucesso, né, nessa atividade. Pois é, né, de uma forma modesta, né, Rafa? Uma pessoa modesta, considera um bom sucesso aí. Mas é o seguinte, você falou sobre estudar, se preparar, etc. E assim, como vocês sabem, eu não sou do mercado financeiro, não operei e tal, tenho meus investimentos, as terrinhas, tal, enfim. Mas é o seguinte, pessoal, eu comecei a estudar o mercado, comecei a analisar as empresas. E Marco, eu tô querendo fazer uma renda extra, entendeu? Eu tô no meu trabalho e tal, e eu tô pensando no day trade para fazer uma rendinha extra na hora do almoço. Vai dar certo? Assim, existe boa chance, né, até pelos fatores emocionais, de não dar certo, né? Vou até aproveitar e compartilhar. Na época que eu trabalhava no Itaú, no BBA, eu era um dos responsáveis por fazer o market maker de algumas ações. Market maker, gente, é um serviço que as corretoras prestam às empresas, aos ativos, justamente com o objetivo, pessoal, de prover liquidez. A gente falou aqui nos episódios passados, principalmente quando a gente falava de BDR, falava, ó, legal que essa BDR tem market maker. O que é o market maker? É uma corretora que fica comprando e vendendo o ativo, não com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Mas com o objetivo de prover liquidez àquele ativo. Não é à toa que normalmente as empresas pagam para as corretoras ficarem fazendo day trade, tá? Com suas ações, porque normalmente é uma coisa que se perde dinheiro. E aí, por causa dessa experiência que eu tive durante quase 2 anos lá no Itaú, atuando como market maker, alguns amigos eventualmente me chamavam, falavam, Marquinhos, cara, eu vou virar market maker tal. E uma coisa que é fato, gente, é que é o seguinte: assim como tudo na vida, como o Rafa falou, ser day trader, né, e ganhar dinheiro com investimentos dessa forma exige dedicação, né? Então o Habib comentou aqui com a gente, pessoas ficaram lá 300, né, sessões da bolsa de valores comprando e vendendo. Você exige uma dedicação até para você entender como que está ali a demanda e a oferta por aquele ativo para conseguir ganhar um dinheiro. Mas uma coisa que muito me chamou a atenção, Habib, vou compartilhar aqui. Um amigo me chamou e falou, Marquinhos, virei day trader, largou o emprego, virou day trader, tá? E aí, aí teve um dia que eu fui lá com ele e tal, a gente ficou lá trocando ideia, a gente foi almoçar, mas eu cheguei um pouquinho antes para entender a metodologia dele. E uma coisa que me chamava muita atenção, Rafa, é justamente uma ilustração do que você acabou de comentar. Quando ele comprava o ativo por R$ 100 e o ativo chegava a R$ 115, ele falava, opa, ganhei 15%. Vou vender o ativo, vou me desfazer, vou colocar 15% no bolso. Ou seja, toda vez que ele ganhava ali no máximo 15%. Mas quando ele comprava o ativo por 100 e o ativo caía mais do que 15%, ele segurava. Ele não desfazia da proteção. Ou seja, toda a entrada que ele fazia numa estratégia de investimento day trade, ele tinha mais downsize, ele, ele tinha mais capacidade a tolerar perda do que efetivamente ganho, né? Não é à toa que depois ele voltou para o mercado, enfim, é uma profissão difícil, viu, Habib? Eu, sinceramente, não aconselho, né? A não ser que você é o seguinte, não tô procurando emprego. Enquanto tô procurando, beleza. Vai lá, tenta observar o gráfico antes de você efetivamente entrar apostando dinheiro. Sei lá, coloca a nota, ó, agora eu compraria essa. Toma uma, como o Rafa fala, uma trolha, só que sem necessariamente perder dinheiro nessa aposta. Até porque, como tudo na vida, gente, é um desenvolvimento, né? Então, não acho que vocês vão chegar agora, entrar no mercado e fazendo um curso ou estudando um mês, vocês vão conseguir ganhar mais do que pessoas que estão há 30, 40 anos negociando ativos, né? A gente tem que ter um pouquinho de umidade e aprendendo ao longo do tempo, né, Habib? Pois é, Marco, esse é um ponto importante que você colocou, né? A questão da experiência. E o que a gente vê hoje na internet, vocês devem acompanhar isso também, né? Enxurrada de. Eu não sei, a gente agora acho que a gente pode tentar estabelecer as causas desse tipo de coisa, né? A quantidade de pessoas que se deixa levar por essa história, né? Por essa história de ganho fácil, eventualmente. Né? Tem uma teoria que a pessoa começou lá na pirâmide, daí ela passou a trabalhar com day trade, enfim, a gente tem algumas semelhanças aí comportamentais entre as atividades,
mas a gente observa muitos cursos, né, de como fazer operações no mesmo dia na bolsa, tal, e isso com algum quê de buscar uma vida boa de uma forma um pouco mais fácil, né? E eu queria ver com vocês, Rafa, não sei se você tem alguma tese, alguma forma de explicar, né, por que que isso aconteceu, né? Não sei se é um movimento recente, né, mas o que que explica essa vontade pelo day trade ou esse apetite por esse tipo de atividade? Uma das coisas são as mudanças que aconteceram no mercado recentemente, né, que fizeram com que a atividade do day trade se tornasse, primeiro, muito mais barata e, segundo, muito mais fácil, né? Mais barata porque as taxas de corretagem nas corretoras caiu bastante, mais barato porque as corretoras hoje, para que você tenha uma conta aberta na corretora, é também muito mais barato, né? Na maioria das vezes você, ou talvez em 100% dos casos, você não paga nada para manter uma conta aberta em qualquer corretora. E a terceira razão é que a facilidade para que você entre no mercado e faça essas movimentações também aumentou bastante na medida em que você consegue operar, fazer esse tipo de trade pelo seu smartphone, entrando no aplicativo e negociando de forma muito simples, muito rápida e sem qualquer tipo de problema, né? As interfaces para que essas operações sejam feitas no computador também são bastante amigáveis, ou seja, realmente é bastante fácil. Esse é um dos aspectos. O outro ponto está relacionado ao que a gente chama dos influenciadores. Está cheio de day trade aí, gravando vídeo no YouTube e passando orientações e dicas para as pessoas, e claro que isso faz com que seja criada uma influência, né? Mais pessoas vão assistir esses vídeos e eventualmente vão se sentir tentadas a operar contratos ou ativos para tentar fazer algum dinheirinho, né? A terceira razão está ligada aqui também àquela velha história de que ninguém quer só a camisa para ganhar dinheiro e todo mundo tem uma ilusão de riqueza, né? De querer eventualmente ganhar um troquinho ali para pagar a viagem no final do ano, comprar um presente, pagar o jantar, também sem precisar ficar trabalhando muito e principalmente sem precisar ficar perdendo muito tempo, né? Para que trabalhar durante um mês, um ano, 10 anos para acumular recursos? Vamos fazer um day trade ali em um mês, todo mundo bota bastante dinheiro no bolso e está com a vida resolvida, né? Essa seria uma terceira razão. Então, acho que esses são os principais aspectos, né? Um quarto e último para fechar é a própria popularização da bolsa, que tem, por um lado, né, ligação com a queda nas taxas de juros, o que faz com que, a partir do momento que a pessoa se familiariza com o ambiente de negociação em bolsa, né, um home broker, e se familiariza com a ideia também de ter uma conta aberta na corretora, de negociar ativos de renda variável, isso faz com que esse seja o primeiro passo para que, talvez num curto prazo, ela passe também a tentar fazer algum tipo de operação de day trade. Então, essa popularização da bolsa seria uma quarta razão pela qual as pessoas cada vez mais operam os contratos. E a gente sabe que essas operações de day trade são muito feitas através de contratos futuros, né? E tem os mini índices, os mini índices, não, desculpa, os mini contratos na bolsa, que permitem que o investidor consiga abrir posições em contratos futuros sem uma grande exposição de risco. O que seria talvez então uma quinta razão pela qual a gente tem visto bastante essas operações de day trade no mercado. Pô, acho que você resumiu bastante alguns pontos que eu também imaginava que teriam bastante relevância nesse aumento da oferta, né, desse tipo de atividade. E aí, Marquinho, para fechar aqui, né, enfim, eu não tenho muito respeito por malandros, se a gente puder falar assim, tá? E aí é o seguinte, você, Marquinho, um day trader de sucesso que descobriu a chave do negócio, você deixaria a sua atividade de lado para montar um curso online e ensinar o seu segredo para as outras pessoas, Marquinhos?
Essa é boa, né, Habib? É o pessoal ganhar dinheiro vendendo curso, né? E não fazendo day trade, né? A gente do mercado de educação sabe que esse ramo é bom, né? Dá dinheiro, mas para a gente ter longevidade na atividade, a gente precisa ensinar as coisas certas, né? E me lembra muito de um vídeo, um meme que mandaram de um desses influencers que começou a gravar, né? E falou: Meu, vou fazer um day tradezinho aqui para pagar o sushi. Você viu essa, Rafa? Ah, vou fazer um day trade aqui para ganhar um sushi. Aí ele Acho entrou que lá, acho que era dólar. eu Aí vi falou: Ó, esses vamos vídeos aí. comprar aqui, tal. Aí mostrando lá o gráfico, né? Tava verdinho, sei lá, vou comprar aqui, olha que fácil é ganhar dinheiro. Aí pediu o sushi, né? Comprou, e aí a barrinha começou a ficar vermelha, ou seja, o ativo que ele comprou começou a cair. Aí ele começou a desesperar, falou, não, vou. Aí fez lá o que o Rafa falou, vou comprar um pouquinho mais, aí caiu mais ainda. Aí ele falou, gente, vou zerar aqui, tem que assumir. E aí, no final do vídeo, ele se pergunta, será que dá para ligar lá no restaurante para cancelar o pedido do sushi? É muito bom, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, antes aí colocando o curso, assim, gente, tem um monte de livro legal sobre análise técnica, né? Vai primeiro nas coisas que são mais fundamentadas, né? A atividade de especulativa, ela é completamente, como o termo próprio diz, né? Você está chutando, você está estimando que aquilo ali vai subir ou cair, por qualquer motivo que seja, e tem muita pouca influência, Bibi, com os fundamentos, que eu acho que aí, né, o fundamento é o que o BTC tenta trazer sempre para os seus alunos, né? Então, a gente ensina fundamentos para que o aluno compre uma ação e vista conscientemente daquela empresa e não simplesmente achando ou especulando que o ativo vai subir ou cair por qualquer motivo que seja, né? Na prática, Habib, quando você, não, quero fazer um day trade, né? Tenta um dia, tenta fazer um day trade, né? E fala assim, vou comprar ou vender esse ativo aqui. Na prática, em 50% das vezes você vai estar certo, viu? Ah, maravilha, aquela estatística, 50% vale para tudo, né? Pode dar certo, pode não dar, né? Show de bola. Mas é muito importante ter essa cautela na hora de adquirir conhecimento, né? Então a gente, enfim, valoriza demais isso aqui na BTC. Então a experiência, né, do mercado financeiro, de quem atua em banco, atua em corretora, atua em fundo de investimento, né? Toma cuidado, busque sobre o histórico da pessoa com quem você está pegando informação, isso é importante, muito importante, tá? Não é só informação pela informação, mas quem passa sabe fazer uma curadoria melhor do que você, que não passou por aquela experiência. Então, pensa nisso também. Bom, Rafa, se tiver algum comentário aí para fechar, para a gente fazer o fechamento do episódio, manda bala. Não, só colocar que efetivamente todos têm que ser bastante cuidadosos, né, para fazer esse tipo de operação. E uma informação adicional que talvez nem todos saibam, como boa parte dessas operações são feitas através de contratos futuros, esses contratos, né, são regulados pela bolsa, são os chamados contratos padronizados. E, portanto, é necessário um depósito em margem de garantia caso você mantenha a posição de um dia para o outro, né? Então, o day trade, como você vira à noite zerado, não, obviamente, exige a chamada desse tipo de garantia. Mas caso você abra uma posição no contrato futuro e a mantenha aberta de um dia para o outro, em torno aí de, pode ser 10, 20%, depende do dia, isso muda com as condições de mercado, mas vamos chutar aí mais ou menos 20% daquela exposição tem que ser depositada em margem. E se você não tiver esse dinheiro, de duas uma, ou a bolsa vai zerar a sua posição, ou você vai ter que recorrer a um empréstimo, normalmente via uma fiança, alguma coisa do gênero, na corretora com taxas de juros bem salgadas, né? Então, se atentem a isso também, que não é só sair comprando e vendendo contrato futuro, mas margens também devem ser depositadas, e isso pode onerar, de acordo, né, dependendo da situação, onerar, trazer algum ônus financeiro também para a sua operação, ok? Bom, colocado isso, um grande abraço a todos e os vejo no próximo episódio do BTC Money, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Rafa, Marquinho, vamos lá. É isso aí, pessoal. Só agradecer a todos e até o próximo BTC Money, galera. Pois é, muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha até agora pelo interesse e pela paciência, responsabilidade nos seus investimentos. Acompanha aqui o BTC Money para pegar mais algumas informações. Não esquece de se desenvolver com cursos sólidos, né, e fontes importantes e críveis
para o seu conhecimento. E claro, a gente continua aqui à disposição, manda mensagem para a gente lá no direct do Instagram e a gente tenta ajudar. E também manda sugestões de temas para a gente, não esquece. Bom, muito obrigado e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.